Isaías 54, versículo 2. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não a impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Alargar, ampliar, crescer. Ação ou efeito de tornar algo maior, mais amplo, mais extenso. 2025 será o ano da expansão para a nossa igreja. Vamos avançar em uma jornada de romper e crescimento abundante. Viver essa expansão significa abraçar o novo com coragem, estar aberto a desafios e possibilidades inéditas e acreditar que Deus está nos chamando para ir além das nossas forças, recursos e limites, porque nele tudo é possível. A expansão vai além do simples aumento em tamanho. É um convite para nos tornarmos melhores em Deus, mais apaixonados por Jesus, mais cheios de fé, mais dedicados a servir. Que este ano seja marcado por uma expansão sem limites em todas as áreas da sua vida. E eu te convido a fazer parte dessa história. Viver a expansão é viver Shabbat Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. 2025 é o ano da expansão na sua vida. A unção virá e a capacidade de você crescer por dentro como nunca antes, quando Deus amplia nossos limites e nos convida a viver o que nós nunca vivemos. Seja bem-vindo ao seu melhor ano. Fala amigos, graça e paz, que Deus abençoe você, a sua casa, o seu ano. Estamos aqui para deixar uma palavra profética. Nossa igreja está debaixo de uma palavra profética, o ano da expansão. 2025 você vai viver o que você nunca viveu, e nesse ambiente, nesse lugar, eu quero profetizar e quero que você abra o teu coração para você ouvir e meditar as direções que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Meu desejo é que a Carral, todos que ouvirem essa mensagem, esse vídeo, sejam totalmente tocados pela presença do Espírito Santo e que você possa abrir o teu coração para receber algo de Deus. Nós declaramos e profetizamos que esse ano será o ano da expansão. Você vai conquistar, avançar, abraçar o novo com coragem. Nós declaramos Shabbat Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, aumenta a expectativa do teu coração para que essa mensagem possa doutrinar os teus dias para uma grande colheita. Eu acredito muito que quando nós recebemos uma palavra, uma direção do Senhor, nós estamos com o sim para o sobrenatural, o sim para viver o que nós nunca vivemos. Então que você possa mergulhar e meditar naquilo que vai ser liberado hoje. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se esse vídeo te impactou, te abençoou, curta, comenta e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. Eu quero orar por você, você que está ouvindo essa mensagem. Eu quero orar por você, a sua casa, a sua família, e que você possa receber essa oração para doutrinar os seus próximos dias e meses. Esse ano será o melhor ano da nossa vida. Então, vamos orar consagrando os nossos 12 meses ao Senhor. Aonde você estiver, feche seus olhos. Nós vamos orar pela sua família e pela sua casa. Senhor, nós queremos te louvar, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa casa, nesse altar, nessa comunidade, Pai. Eu te peço para que todos que estejam ouvindo essa mensagem seja totalmente tocado, transformado, lavado e remido pelo teu sangue, Senhor. E nós atraímos a tua presença nessa noite e nós te pedimos, Pai, nos conduza a ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que todas as direções proféticas sejam aplicadas na nossa vida e que nós tenhamos colheita de uma maneira abundante, ó Pai. Eu oro por proteção, eu oro por livramento e eu oro para que a sua presença nunca nos falte, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por todos os benfeitos que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado. Ao Senhor a honra, a glória e todo louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria que você meditasse um versículo comigo que está lá em Gênesis, no capítulo 26, versículo 12. Esse texto, Deus, ele liberou meu coração no ano passado, ali no mês de outubro. Eu já comecei a ser tocado por essa mensagem. Deus, ele liberou uma palavra profética aos meus ouvidos e a palavra era o terceiro poço que Isaac desentulhou. E isso começou a ser gerado no meu espírito. Essa palavra nós construímos em oração, em jejum. E quando foi o último culto do ano aqui da Carral,
uma irmã foi usada por Deus, me deu um presente, e esse presente, essa palavra tinha nessa carta 3 vezes, e isso confirmou aquilo que a gente estava orando, e eu quero que você aumente a sua expectativa, porque você está debaixo de uma palavra profética. Então, Gênesis capítulo 26, versículo de número 12, diz assim o texto: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Eu quero repetir esse versículo mais uma vez. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Sabe, esse texto da palavra de Deus, ele é um texto muito conhecido por todos nós. Eu acredito que todos já fomos ministrados acerca da vida de Abraão. Abraão, que é o pai da fé, alguém que precisava apenas de ouvir a voz de Deus uma vez para obedecer. Isso é muito poderoso, porque Abraão não é pai só de Isaque, Abraão é pai também de Ismael, Ismael que é filho da sua serva Agar. E esse texto, ele é muito poderoso, porque Ismael foi gerado pela força do braço, mas Isaque aponta para o filho da promessa, o filho da dependência. E eu já quero iniciar essa palavra declarando isso sobre você. Esse ano você não vai gerar Ismael, você não vai gerar na força do seu braço. Esse ano você vai gerar Isaque, fruto da promessa e da dependência de Deus. A minha oração é para você é que você aprenda a descansar e receber de Deus aquilo que Ele prometeu. Isso é muito forte, porque quando Deus pede Isaque para Abraão, depois de todo um contexto, na verdade Deus queria saber aonde estava o coração de Abraão. Quando Deus pede Isaque para Abraão, na verdade Deus não está interessado em Isaque. Quando Deus pede algo para nós, Deus não está apenas interessado naquilo que Ele está nos pedindo, mas quando Deus pede algo para nós, Ele está interessado em saber aonde está o nosso coração. A nossa oração por você é que esse ano o seu coração esteja tão imergido na presença, que tudo que Deus pedir, o seu coração esteja no lugar correto. Tudo que Deus te pedir, você entregue sem medo, porque tudo que Deus te pede é, na verdade, um convite para você se entregar por completo. Que o nosso coração esteja totalmente conectado à presença do Altíssimo. Que o nosso coração esse ano priorize mais a presença como nunca antes. Talvez todos os outros anos que passou a gente priorizou tantas outras coisas. A gente priorizou o nosso tempo com família e não está errado. Priorizamos tempo de crescimento profissional e não está errado. Nós priorizamos tantas outras coisas e deixamos a presença de Deus fora dos nossos planos. Mas o meu desejo e o meu clamor por cada um de nós é que a presença se torne prioridade, que a presença seja primeiro na nossa vida. A minha oração é que Deus possa pedir coisas para nós simplesmente para que a gente venha mostrar para o mundo espiritual que tudo o que nós temos é a presença de Deus. E Abraão, ele viveu dessa maneira, alguém que entregou tudo, alguém que tinha um coração na presença. Talvez algumas pessoas olhavam para Abraão e perguntavam qual é a diferença da vida de Abraão, por que ele prospera tanto, por que aonde ele coloca a planta dos pés ele é abençoado. E o segredo da vida de Abraão não estava no dinheiro, não estava nas posses, não estava nos postos que Abraão tinha, mas o segredo de Abraão era justamente alguém que se entregava totalmente à presença. E a minha oração hoje por você é que o seu coração esteja totalmente entregue à presença do Espírito Santo. O que vai fazer a diferença na sua vida esse ano não é o tanto de dinheiro que você tem, nem as suas posses, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a presença de Jesus. Que você seja cheio da presença do Espírito Santo, que você seja transbordado por essa glória, imergido nesse lugar, e que você saia cheio da presença para esse ano. Isso é muito poderoso, porque ainda falando sobre Abraão, Abraão decide levar o teu filho até o monte para entregar no altar, porque Deus pediu o filho da promessa. E eu estava pensando e meditando nisso, é tão poderoso, porque como que pode o próprio Deus que entrega uma promessa pedir essa promessa a Abraão? Já pensou se Deus pedisse para você tudo que Ele prometeu? Será que você teria capacidade de entregar as promessas em prol de ter a presença? Será que a gente conseguiria entregar Isaque, entregar as promessas, os nossos sonhos, simplesmente para ter a presença?
porque Abraão, ele fluiu debaixo dessa palavra, ele leva o filho ao monte, e Isaac não era novo. Isaac, quando ele sobe ao monte para ser sacrificado, ele já era um jovem. Alguns estudiosos falam que ele tinha de 18 a 20 anos. Então imagina isso, o filho subindo para ser sacrificado e entendendo que Deus prepararia para si o cordeiro, a provisão, porque o nosso Deus, ele é Jeová Jireh. Ele pede o sacrifício, mas nele já carrega em si mesmo a provisão. Tudo que Deus te pede não é para te machucar. Tudo que Deus te pede não é para arrancar nada de você, mas é simplesmente te mostrando que dentro da sua renúncia já existe provisão. Dentro do seu sacrifício já existe algo preparado para a sua vida, porque Deus, ele é Jeová Jireh. Tudo que Deus te pede não é para te machucar, mas tudo que Deus te pede é para te levar para um lugar maior, é para te levar para um lugar de contemplação. Nós estamos vivendo isso na nossa igreja, estamos vivendo isso ao passar dos anos. Tudo que nós entregamos, existe uma provisão sobrenatural nela mesmo. Então isso é forte quando você estuda sobre Abraão. Abraão entregou Isaac. Tudo que você entrega para Deus, Deus, ele toma posse. Tudo que você sacrifica e entrega a Deus, ele toma posse de uma maneira sobrenatural. Isaac, ele foi vivendo dessa maneira, e Deus prepara para si o cordeiro, e naquele momento ele entende que Deus, ele era sobrenatural, que a vida de Isaac já não era uma vida comum. A vida daquele homem foi marcado de uma promessa, foi marcado por uma presença, foi marcado por uma provisão e um livramento sobrenatural. E passado toda essa introdução, agora Isaac, ele tem as suas próprias experiências. Isaac agora, ele tem que ter as suas próprias experiências com Deus. E a nossa oração é que você esse ano tenha as suas próprias experiências com Deus. Eu vou falar mais uma vez para que você possa anotar isso no teu espírito. Esse ano você vai ter as suas próprias experiências com Deus. Esse ano você não vai contar testemunho de ninguém. Esse ano você não vai falar das experiências que outras pessoas teve. A minha oração por você, meu irmão, é que você tenha as suas próprias experiências e testemunhos com Deus. Estamos iniciando o ano, e se prepare, isso é uma palavra profética. Esse ano você vai contar muitos testemunhos daquilo que Deus fez por você. Você vai ter experiências sobrenaturais com a presença. Você vai ter experiências de madrugada. Eu estou sentindo no meu espírito em falar isso para você. Ao você acordar na madrugada, você vai ter experiências com a presença como nunca antes. Você vai ver Deus te usando para curar enfermos. Você vai ver Deus te usando na reunião na sua família. Eu vejo muitos almoços e lugares que você vai estar com a sua família, e você vai tomar a palavra, e você vai pregar o evangelho, e você vai ver Deus te usando de uma maneira sobrenatural. Isaac agora se depara com o seu mundo em crise. O mundo de Isaac estava caótico, ninguém prosperava mais, a terra estava seca, os gados estavam morrendo, e agora Isaac precisa tomar uma atitude. E é isso que eu queria que você anotasse: tomar uma atitude. Você não vai viver 2025 da mesma maneira que viveu 2023, 22 ou 24. Você vai viver 2025 tomando uma atitude. Se você puder anotar isso no seu bloco de notas, repita isso, coloca isso na sua vida. Ou você muda, ou as coisas vão se repetir. Ou você toma uma atitude, ou os mesmos problemas vão bater na sua porta. E uma coisa que nós não aceitamos mais é você contar os mesmos problemas, é você estar com as mesmas lutas. Nós não aceitamos mais. A nossa oração é que você saia dessa luta e se depare com uma outra maior, que você saia dessa luta e encare outra, porque esse urso já não é mais páreo para você. Você precisa de um Golias. Você precisa de uma luta maior. A minha oração é que os problemas que se repetiram todos esses anos, meu irmão, caia por terra, e que você tenha coragem e autoridade para viver lutas novas. Você recebe essa palavra? Então isso é muito forte, porque ele não fica parado no meio da crise. O mundo estava em crise, mas Isaac toma uma atitude. E a atitude que ele toma, isso é muito forte. Ele pega a sua família e ele fala: nós vamos para o Egito, porque aqui onde estamos, o povo está morrendo de fome, os gados estão morrendo e nós não temos mais o que fazer. Então Isaac, ele toma uma atitude. Pega a tua família, os seus gados, e vai em direção ao Egito, porque o Egito naquela época era uma potência mundial. Assim como os Estados Unidos hoje é o país de primeiro mundo, Egito naquela época era um país muito forte, economicamente falando. E agora ele tem essa direção: pega a tua família e avança
para que eles possam viver naquele lugar. E isso é bom, porque um homem, quando a sua família está passando dificuldade, ele precisa tomar uma atitude, ele precisa tomar uma direção, e foi isso que Isaac fez. Ele não está vendo a crise bater a sua porta e permanece do mesmo jeito. Isaac, ele está vendo a crise bater a sua porta e ele toma uma atitude. Então, a minha oração por cada um de vocês é que vocês tomem uma atitude de não aceitar as coisas como elas são. Que você tome uma atitude hoje de falar assim, cara, minha vida financeira não vai mais ficar desse jeito. A minha vida espiritual não vai mais ficar desse jeito. A minha vida emocional, ela não vai mais ficar desse jeito. Hoje, você precisa tomar uma atitude para que você viva o que você nunca viveu. Faz sentido isso? Então que você aprenda com Isaac, porque ele toma uma atitude, e a atitude é boa. E quando ele está no caminho para o Egito, isso é muito forte. Quando ele está indo em direção a algo que ele achava que era certo, quando ele está indo em direção a uma atitude que ele precisava tomar, Deus entra no meio. Porque Deus não vai falar com você aonde você está, Deus vai falar com você em movimento. Deus não vai falar com você deitado na cama, chorando e com os braços cruzados. Deus fala com aqueles que estão em movimento, porque você precisa se movimentar. Esse é o ano que o Kairos vai nos encontrar. E o Kairos vai nos encontrar na nossa movimentação. O Kairos vai nos encontrar com a nossa direção. Eu oro por você para que você seja encontrado por Deus nas suas atitudes. Que você seja encontrado pelas bênçãos de Deus na sua corrida. Que você deixe para trás tudo aquilo que está te aprisionando e corra em direção às promessas de Deus. Que você receba essa palavra hoje, porque Deus encontra com Isaac no caminho que ele estava indo para o Egito. Porque é no caminho que as coisas se manifestam. É no caminho que Deus fala conosco. Quantas experiências eu tive com Deus no caminho, no caminhar, no pouco a pouco, no degrau por degrau, oração por oração, jejum por jejum, leitura por leitura. Nem todas as vezes eu sentia a manifestação de Deus, mas eu sabia que uma hora Ele me encontraria. E certamente Ele vai te encontrar no meio do caminho. Certamente Ele vai te encontrar no meio desse ano. Se Ele não te encontrar em janeiro, te encontra em junho. Se não encontrar em junho, encontra em dezembro. Mas uma coisa é certa, Ele não vai te deixar te desamparado. Então que você receba essa palavra. Quando o Isaac está indo até o Egito, no meio do caminho, Deus o encontra e libera uma palavra dizendo: este não é o seu lugar. Egito não é a terra que eu tenho preparado para você. A resposta que eu tenho para você é: não vá. Deus, ele enfatiza isso e ele fala: olha, a ordem que eu tenho para você é: pega a sua família, Isaac, e vai para Gerar. Gerar é uma cidade que, quando você estuda, Gerar era uma cidade que era simplesmente um vale. Era uma terra seca, era um deserto. Gerar era uma terra infrutífera, Gerar era uma terra improvável. Ele está querendo ir para o Egito, que era como se fosse os Estados Unidos, e agora Deus está mandando ele ir para uma terra seca, um deserto, um lugar que não tinha prosperidade. E às vezes Deus, ele nos leva a alguns lugares, Ele nos dá algumas direções que na nossa cabeça não faz sentido, mas o que Deus faz hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Hoje você talvez não está entendendo algumas coisas, janeiro você não está compreendendo, mas você entenderá ao decorrer do caminho. Egito é mais atrativo, o Egito é mais rico, o Egito é melhor, mas Deus não está no Egito. O Egito é terra boa, o Egito é terra próspera, mas Deus não está no Egito. E aonde o teu Deus não cabe, a sua vida também não cabe. Aonde o teu Deus não está, a sua vida também não deve estar, porque é mais fácil você estar com Deus no vale do que no Egito sem a presença. É mais fácil você estar com Deus no vale, na dificuldade, do que estar com Deus em um lugar que Ele não está. Para muita gente, o Egito é sucesso, mas sucesso sem Deus, ele continua sendo fracasso. Eu vou repetir isso. Para muita gente, estar no vale com Deus, irmãos, é melhor, porque até no fracasso, Deus, ele transforma o fracasso em sucesso. Então aprenda o que eu estou te ensinando nessa ministração. Todo mundo está indo para o Egito, mas Deus fala: lá não é o seu lugar. Porque o que eu vou fazer na sua vida, Isaac, é diferente. O que Deus vai fazer na sua vida é diferente. Todo mundo está indo para uma direção, mas a direção de Deus para você não é essa. A direção de Deus para você é: caminha, vai para o vale, porque no vale eu vou prosperar você. Continua no lugar que você está, continua do jeito que você está, com a família que você está, no trabalho que você está, porque Deus vai te prosperar numa terra improvável.
Deus vai te prosperar de uma maneira tão abundante que você não vai compreender. Porque se fosse para o Egito, a prosperidade de Isaac seria resultado de uma terra boa, resultado de um país legal. Mas quando Deus leva Isaac para Gerar e prospera Isaac naquele lugar, o resultado disso é milagre. E milagre você não explica. Milagre você vive. Então Deus está nos chamando para viver milagre, não explicar milagre. Você não vai explicar, vai ser tanta bênção que você não vai conseguir explicar. A pergunta de muitas pessoas no final desse ano para você vai ser: como você conseguiu, o que você fez, está fazendo coisa errada? Mas a resposta para essas pessoas vai ser: Deus continua me abençoando em uma terra improvável. Deus continua me abençoando em um lugar seco, porque não existe terra seca para uma mente abundante. Não existe terra seca para quem está com uma mentalidade no reino. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te abençoará. Será que você pode receber essa palavra hoje? Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te abençoará. Então agora parece que Deus ele está brincando com Isaac, mas não está brincando, porque Deus sabe o lugar que você deve estar. E nesse texto é muito poderoso, porque a crise chegou para Isaac, e agora Deus ele está no meio da crise, mas o negócio com Deus para os obedientes no meio da crise é diferente. O processo de Deus para os obedientes no meio do vale é diferente, porque no tempo de crise, isso é muito forte, os crentes cheios do Espírito Santo aparecem. Na hora da dificuldade, Deus separa os homens dos meninos. Na hora da luta, os que oram, os que têm vida com Deus, eles se manifestam. E nesse ano a minha oração é que o vento venha, o vale venha, a crise venha, mas a crise só venha nos levar a um lugar de colheita abundante. Porque quem está cheio do Espírito Santo vai viver essa colheita abundante. Você recebe essa palavra hoje? Então Deus está dizendo: vai para o vale, porque no vale tem milagre. Deus está dizendo: vai para o vale, porque no vale tem provisão, no vale tem colheita, no vale tem algo que você não está imaginando viver. Ele chega em Gerar, e quando ele chega em Gerar, ele se encontra com o vale. E vale é lugar de experiências, vale é lugar da manifestação de Deus. Crente que tem promessa, antes de Deus fazer grandes coisas, primeiro Deus vai te levar para o vale. Antes de Deus fazer coisas grandes, primeiro Ele te levará ao vale. No vale é um lugar que você aprende a orar. No vale é o lugar que você aprende a jejuar. No vale é o lugar que você aprende, como Ezequiel, como profetizar. É no vale que você tem revelação do que é batalha espiritual. No monte você não tem isso, mas no vale você aprende que é batalha espiritual. No vale você não tem nada, no vale é você e Deus. No vale você não tem ninguém, no vale você grita e ninguém te escuta, no vale é você e a presença. E a ordem de Deus para você hoje é: caminha, continua caminhando, não pare de profetizar, não pare de acreditar, não pare de olhar as coisas como Deus enxerga, continua avançando. Deus ele dá uma estratégia, porque quando você cumpre o que Deus manda, Ele te dá estratégia, e esse é um ano de estratégia. O meu conselho é: pega a sua esposa, se você ainda mora sozinho, pega seu notebook, seu bloco de notas, escreva as coisas que você quer viver esse ano. Escreva, tenha a estratégia de como você vai viver isso, tenha a estratégia de como você vai viver as promessas de Deus. Porque quem caminha com Deus no vale tem estratégias. Esse ano nós começamos diferente, esse ano nós começamos com estratégia. Estratégia de como nós vamos viver as promessas de Deus. Estratégia de como nós vamos conseguir conquistar o terreno da Carral. Oh glória, você vai fazer parte disso, meu irmão. Estratégia de como nós vamos avançar, porque se Ele nos coloca no vale, é para nos dar estratégia. O Egito pode ser atrativo, mas o Egito não te sustenta. Mas no vale, você carrega a provisão. No vale você carrega estratégia de Deus. A minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo e que você carregue estratégias sobrenaturais, estratégias que vão mudar a vida da sua família, estratégias que vão mudar a sua forma de enxergar o Evangelho. É no vale que Deus te dá isso. Você crê? Abraão era tão cheio de Deus que aonde ele pisava, a terra prosperava, o lugar prosperava, aonde ele chegava, a terra crescia. Abraão tinha um sinal da bênção de Deus com ele. Abraão entendia que a bênção não estava em um lugar, a bênção estava com ele.
fruto da presença do Espírito Santo. Aonde Abraão chegava, as coisas fluíam. E é isso que eu oro por cada um de nós, que aonde a gente chegar, as coisas venham prosperar. Aonde a gente chegar, as coisas venham se manifestar, porque quem prioriza a presença de Deus, até as próximas gerações serão abençoadas. Quem prioriza a presença vai ver Deus priorizando você. Tem muita gente que prefere priorizar homem, mulher. Tem homem que prefere priorizar outras coisas, mas Deus, Ele está nos levando a priorizar a presença. Que esse ano você pare de dar brechas para o diabo entrar. Que esse ano você pare de priorizar o que não deve priorizar. E que esse ano você viva a presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Priorize a presença. Abraão queria a presença à frente, porque quando alguém prioriza a presença, verá a presença o priorizando e honrando a sua vida. Que esse ano seja um ano que a presença vai estar à frente. Que esse ano a gente veja a presença nos priorizando, porque quem prioriza a presença verá a presença o priorizando. E quando Abraão morre, aí alguém pensa que a promessa de Abraão morre com ele, mas não. Quando Abraão morre, a promessa continua com o filho, porque a promessa não morreu. Abraão era alguém muito rico e todos os povos invejavam Abraão. Ele entulhou poços, as pessoas entulhavam poços que Abraão tinha aberto por inveja. Porque tem muita gente que quer simplesmente entulhar o que você fez, o que você construiu. Mas para cada pessoa que quer entulhar os poços que você cavou, Deus tem novas fontes preparadas para cada um de nós. Deus tem novas fontes preparadas para você. Agora, quando Abraão morre, Isaac assume esse lugar. E quando Isaac chega no vale, ele começa a encontrar poços do seu pai. E a ordem de Deus é: trabalhe. Começa a desentulhar os poços, porque quando Deus te leva ao vale é para te fazer você trabalhar, é fazer você ter experiência, porque aquilo que não te mata te deixa mais forte. Se o vale não matou, ele vai projetar você, porque o vale mostra que você tem uma força que você não imaginava. O vale te mostra que você tem uma força que você não sabia que tinha. No vale você começa a orar como nunca antes. Agora ele foi levantado por Deus para trabalhar, desentulhar os poços que o seu pai tinha cavado. E é isso que Deus está nos mostrando. Esse é um ano de você desentulhar os poços que as pessoas entulharam, que o diabo jogou muita coisa aí. E esse é o ano que você vai desentulhar todos os poços. E você vai ver que você vai viver a manifestação do sobrenatural. No vale, Isaac tem duas coisas, duas direções: ou desentulha o poço, ou morre de sede. E é isso que eu queria que você entendesse. No vale, ou Isaac desentulha o poço ou morre de sede. Tem muita gente que morre no vale porque não tem a capacidade de tomar uma atitude de desentulhar aquilo que Deus tem preparado para você. Esse ano eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E a minha oração é: cair, que você não vai atrapalhar o que Deus tem para você. Eu tenho orado para mim mesmo, assim como Davi, ele orou dizendo: porque está abatida dentro de mim, ó minha alma, espere em Deus, porque você ainda louvará ao Senhor. Nosso maior inimigo, irmãos, somos nós. Somos nós que atrapalhamos as bênçãos de Deus. Somos nós que não temos a capacidade de desentulhar aquilo que Deus já fez por nós. Está esperando o céu mandar algo que Deus já colocou na sua mão para fazer. Você está aí ainda? Talvez você está esperando o céu mandar algo que Deus já te mandou você fazer. E a minha oração é: irmão, desentulha, tome uma atitude no meio do vale, porque se você não tomar uma atitude, você vai morrer de sede. Tem uma frase que eu vi esses dias no Instagram que é muito forte: ou você aumenta o sacrifício ou você diminui o desejo. E eu não quero diminuir o desejo de viver as promessas de Deus. Eu não vou diminuir a vontade de viver as promessas com medo de viver isso, não, mas eu vou tomar uma atitude e eu vou me manifestar na presença do Senhor. Entulhar os poços do pai de Isaac, porque na vida é assim, irmãos. A todo momento vai ter gente desocupada, trabalhando para ocupar aquilo que você está fazendo. Irmãos, tem gente que não faz, mas quer impedir quem está fazendo. Tem gente que não clama, mas quer impedir aqueles que estão clamando. Tem gente que não ora, mas quer impedir quem está orando. Porque quem não cava poço, irmãos, escuta isso, isso é muito forte. Quem não cava poço quer entulhar quem cavou. Na nossa geração tem um monte de gente entulhadora de poços. Não faz nada, mas quer impedir quem está fazendo. E hoje eu quero que você entenda isso. Deus,
Ele está te dando coragem para você enfrentar e desentulhar os poços da promessa do Senhor. Isso é muito poderoso, porque quem está envolvido com a promessa de Deus não tem tempo para entulhar o poço de ninguém. Quem está envolvido com a promessa do Senhor, está envolvido em uma grande obra, não tem tempo para estar atrasando a vida de ninguém. Você só quer desentulhar os poços e fluir com as fontes que o Senhor tem para você. Então receba essa palavra no teu espírito. Isaac está envolvido em uma grande obra. Isaac está envolvido em uma grande direção. A direção de Deus é: tira entulho, tira entulho, tira entulho, desentulhe o poço, que quando você desentulha, as águas vão voltar a fluir. Quando você desentulha os poços, água vão fluir do seu interior. Vai começar a brotar água no vale. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a se alegrar. Você vai voltar a ver a manifestação da presença de Deus. Quando a água começa a sair do lado de fora, todo o povo começa a ver que a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Começaram a causar contenda, mas a promessa ainda estava de pé. Começaram a questionar, mas a promessa ainda estava de pé. Receba isso no teu espírito, porque a água vai voltar a fluir, os milagres vão voltar a aparecer, a provisão vai voltar a se manifestar, e isso é um sinal que a promessa ainda está de pé. Isaac começa a desentulhar os poços. E agora começa a contenda, porque o diabo, irmãos, ele não tem problema com aqueles que estão simplesmente vindo à igreja e pensando que é crente ou evangélico. O diabo começa a ter problema com aqueles que começam a fluir diante do seu propósito, assumindo a sua identidade, assumindo o seu lugar no reino. Isaac, ele começa a desentulhar e agora começa uma grande contenda. O povo estava dizendo: essa terra é minha, esse lugar é nosso. Você não pode vir na nossa terra desentulhar e colher algo que você não fez. Mas os poços eram do pai de Isaac. Foi Abraão que cavou. Mas agora o povo começa a contender, dizendo: seu pai já morreu, você tinha ido embora e esse poço é nosso. Começaram a causar uma grande contenda. E isso é muito forte, porque sabe o que Isaac faz? Isaac, ele não fica brigando, ele não fica questionando: não é meu, eu tomo posse, isso aqui foi eu que desentulhei, foi eu que fiz. Isaac, ele pega aquelas pessoas que estavam contendendo, que estavam brigando, que estavam questionando, e Isaac toma uma direção. A direção é: pode ficar com o poço, porque Deus tem coisas maiores para mim. A bênção não está no poço, a bênção está na promessa que Deus fez para mim. A bênção não está em um lugar, a bênção está sobre uma pessoa. Pega isso no teu espírito, meu irmão. A bênção não está em um lugar, a bênção não está no seu trabalho, a bênção não está nesse lugar que você está, a bênção está em você. Aonde você estiver, Deus estará contigo. Aonde você estiver, Deus estará com você. Quem tem promessa não perde tempo com contenda. Quem tem promessa não perde tempo com palavras negativas. Quem tem promessa segue em direção em um lugar maior. Se você quer brigar, deixa brigar. Se quer contender, deixa contender. Mas Isaac sabia: eu estou indo para um lugar maior. E eu declaro sobre a sua vida: você está indo para um lugar maior. Deixa a contenda de lado, deixa a briga de lado e continua seguindo a direção que Deus tem para a sua vida. Deus fez uma promessa, então eu vou continuar caminhando. Deus fez uma promessa para nós aqui na nossa igreja esse ano: continue caminhando debaixo dessa palavra. Ele caminha, não deu certo, e ele vai tentar mais uma vez. O quê? Desentulhar outros poços que o seu pai tinha construído. Ele chega no segundo poço e agora ele não para, ele continua desentulhando, tirando entulho por entulho. O texto é muito claro que Isaac vai tirando entulho por entulho, vai tirando tudo aquilo que tinha atrapalhado as águas de voltarem a fluir. E não é porque você teve um problema uma vez que você vai parar. Não é porque 2021, 22 ou 23 não deu certo que você vai parar. Que Deus te encoraje a você continuar acreditando no que Ele disse. Continuar vivendo as promessas de Deus. Vai ter problema, sempre vai ter contenda, mas quem tem promessa não desiste. Eu vou de novo: vai ter problema, sempre vai ter contenda, mas quem tem promessa não desiste. Isaac deixa o povo e continua caminhando.
continua vivendo a promessa de Deus. Agora ele acha outro poço, e o segundo poço ele começa a desentulhar. Não desiste, ele continua desentulhando, porque quem que se apega a poço é carnal. Quem se apega a um trabalho é carnal. Quem se apega a um bem material é carnal, mas quem é espiritual, irmãos, não está apegado a bens terrenos, ele está apegado à promessa, porque a promessa é maior do que um emprego, a promessa é maior do que um carro, a promessa é maior do que uma casa, a promessa é maior, irmão, você precisa receber isso. E o meu desejo para você, Carl, é que você não se apegue a nada, que você ande de mãos abertas, só vai ficar na sua mão o que Deus quer, só vai ficar na sua vida quem Deus quer que fique. Você vai entregar tudo e vai voltar para você o que Deus quer. Não se apegue a nada. Viva livre, viva leve. Só vai ficar na sua vida quem Deus quer que fique. Você não precisa se apegar a uma amizade, você não precisa morrer por algo que é da terra, você tem algo maior. A promessa continua sendo maior, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria é o céu, então nós estamos vivendo como um homem que tem tudo, mas sempre esperando por algo maior. Então que esse poço não te atrapalhe. Que esse poço não te impeça de você viver as promessas de Deus. Continue vivendo em prol de algo maior. Ele abre mão do primeiro poço, ele agora, para ter paz, ele abre mão e vai para o segundo poço. Porque às vezes é mais fácil você abrir mão de algo que está te machucando, abrir mão de algo que está te trazendo contenda, está te trazendo dor, e você ir em direção à promessa de Deus, do que ficar se apegando a coisas pequenas, coisas que vão roubando a sua fé, coisas que vão te tirando a sua paz, e você está preso a isso. Hoje a minha oração é que Deus te liberte de tudo aquilo que te afasta dele, de tudo aquilo que te faz você perder a sua paz. Viva leve, viva de mãos abertas. Isaac ele cavou de novo e pela segunda vez saiu água. Um manancial de água mais uma vez saiu. Sabe por quê? Porque o segredo não estava na terra, o segredo estava na promessa que Isaac carregava. Quando ele desentulha o poço, o primeiro nome que ele coloca é Ezeque, que significa contenda. Agora ele vai para o segundo poço. O segundo poço ele teve uma briga, e agora ele começa novamente a entender isso, e essa segunda briga significa signar, que significa contenda, inimizade. Isso tem um significado no grego. Esse segundo poço, ele dá um nome como se fosse uma manifestação satânica. Ali começa uma grande confusão, briga generalizada por esse segundo poço. Isaac pela segunda vez abre mão, porque aonde a bênção de Deus está, não tem briga, não tem contenda, não tem inimizade, não tem falta de paz. Aonde Deus está, tem paz, harmonia, unidade, tem prosperidade. Por isso a resposta de Deus para algumas decisões que você deve tomar esse ano vai ser a paz. Quando tem paz, tem Deus. Quando tem unidade, tem Deus. Deus nunca vai te dar uma bênção para você se afastar da sua família. Deus nunca vai te dar uma bênção para você se afastar da tua esposa. Deus nunca vai te dar uma bênção para você brigar para os teus filhos. Deus, a bênção dele enriquece e não acrescenta dores. Eu vou falar mais uma vez, a bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. 2025 é um ano que você vai viver debaixo da bênção de Deus, abrindo mão de inimizade, abrindo mão de contenda e prezando pela paz no Espírito. Você recebe essa palavra, que você receba hoje, porque o que a sua vida carrega é maior do que toda dificuldade. Que o que você carrega é maior do que toda contenda e inimizade. Ele desentulhou o segundo poço e agora o povo está em inimizade. Ele deixa o segundo poço e continua caminhando, porque agora Isaac sabe que quem tem promessa não se cansa. Se não deu certo a primeira, se não deu certo a segunda, eu vou à terceira. Se não der certo a terceira, eu vou até onde Deus permitir que eu vá. Mas uma coisa é certa, não vou ficar em lugares de inimizade e contenda. Eu não vou ficar em lugares que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. O segredo é caminhar, continua, degrau por degrau. Degrau por degrau, madeira por madeira, continua. Está devagar, não está dando certo, mas continua. Mas fulano está prosperando, fulano ganhou uma casa, fulano trocou de emprego. A sua vida não é medida pela vida dos outros. Continua caminhando, vai dar certo. Continua caminhando. Ah, mas alguém já está vivendo algumas metas. Continua caminhando. A promessa de Deus vai acontecer. Desentulha,
continua desentulhando, continua desentulhando, continua desentulhando, porque Deus vai bradar. Isaac abre mão do primeiro poço, abre mão do segundo, ele chega no terceiro poço. E quando ele vai para o terceiro poço, ele continua desentulhando, e pela terceira vez, as águas começam a fluir, a fonte começa a jorrar, de uma maneira mais intensa do que a primeira, de uma maneira mais intensa do que a segunda. E agora Isaac dá o nome desse poço de Reobote, que significa expansão, alargamento, exagero de Deus. Isaac, ele chega nesse poço, ele não tem contenda, ele não tem inimizade. Quando ele chega nesse poço, ele entende o porquê da luta do primeiro poço, ele entende o porquê da luta do segundo poço, e agora ele dá o nome, e é isso que eu quero liberar sobre a sua vida esse ano. O terceiro poço, ele dá o nome de Reobote, expansão, exagero de Deus. Quando ele tira o último entulho, as águas começam a fluir de uma maneira mais intensa, e eu quero profetizar sobre a tua vida. 2025 será um ano que tudo fará sentido. O que não fez sentido em 2022, 23, 24, este ano fará sentido, porque vai ser exagerado. As promessas de Deus, vai ser exagerado o tamanho da bênção e da glória que Deus vai liberar. Deus tem Reobote para quem abandona poços que não é seu. Deus tem expansão para quem abre mão de lugares que não te pertencem mais. Deus tem expansão para quem não fica paralisado em pequenas picuinhas. Deus tem expansão para quem abriu mão de poços carnais e continuou seguindo a direção dele. Esse ano é o ano da expansão profética sobre a sua vida. Você vai expandir por dentro, você vai expandir o odre para receber o vinho novo. Este ano, receba isso no teu espírito. Isso é palavra profética. Este ano Deus vai expandir a sua casa para que a sua vida, a sua família receba o Reobote, o exagero de Deus. Vai ser em todas as áreas. Eu oro e eu declaro, vai ser em todas as áreas. A área espiritual, a área física, a área emocional, a área financeira, saúde, em todas as áreas, o Reobote, a expansão de Deus vai te alcançar. A minha oração por você é que você não pare no vale, continua caminhando, porque na época do vale ninguém dá palpite, mas na época do Reobote muitos perguntarão o que você fez, e o seu segredo, a sua resposta é: continuei caminhando, acreditando que Deus tinha coisas maiores, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A minha oração é Shabbat Shalom, que a paz que excede todo entendimento possa alcançar você, e que você se perca o tamanho de grandes milagres, que você tenha resiliência e capacidade de ouvir e obedecer, assim como essa palavra nos ensina. Isaac abrindo mão de poços carnais, vivendo a promessa do seu pai Abraão e recebendo o Reobote, expansão sobrenatural. Receba essa palavra no teu espírito, e que a sua família viva o Reobote, que a sua família viva expansão. É um ano de uma expansão física, mas uma expansão interna. A unção te trará essa capacidade de você crescer por dentro e viver o que nunca viveu. Seja bem-vindo ao seu melhor ano, um ano de expansão, crescimento. Alargue o lugar da sua tenda, firme as estacas e não o impeça, porque este é o ano do milagre sobrenatural. Que você receba essa palavra, que você tenha o melhor ano da sua vida e que você seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Feliz 2025, feliz ano da expansão e do Reobote. As águas vão fluir e você vai se perder com o tanto de bênçãos que vai chegar. Vai ter luta, mas vai ter milagre. No meio do vale, Deus estará contigo. Um beijo no coração, que Deus te abençoe e que essa palavra fique guardada no seu espírito. Receba isso. Você vai testemunhar ainda esse ano todos os milagres que Deus vai realizar na sua vida. Beijo, que Deus te abençoe.